Agora 7h46. Repita. 7h46. Apesar do recuo dos preços aqui no Brasil em agosto, a inflação segue acelerada ao redor do mundo, que ainda vive os reflexos da pandemia e sofre com os impactos da guerra na Ucrânia. Nos Estados Unidos, a inflação volta a superar as expectativas e o mercado espera um aumento expressivo da taxa de juros. Para entender melhor esses movimentos na economia global, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o professor Reginaldo Nogueira, diretor-geral do IBMEC aqui de São Paulo e de Brasília. Tudo bem, professor? Como vai? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia, muito obrigado aqui por me receber. Muito obrigado. Bom, essa semana foi de alerta nos Estados Unidos com essa escalada da inflação, inclusive uma discussão muito grande sobre a possibilidade do Fed voltar a aumentar a taxa de juros do país. Isso seria danoso à economia. Eu pergunto, por que nos Estados Unidos ainda há muita pressão inflacionária, ao contrário aqui no Brasil? Claro que aqui a inflação ainda é alta, mas a gente já começa a sentir alguma melhora. E, Tiago, vale a gente relembrar um pouco esse cenário inflacionário global. Essa situação em que o mundo se encontra, ela é uma conjunção de fatores que começam com a saída da própria pandemia da Covid-19. Durante aquele período, né, o mais forte ali da pandemia, em 2020 e até meados de 2021, pouco até o final em alguns casos, houve um período, primeiro, em que os governos, os bancos centrais, reduziram fortemente a taxa de juros. Essa redução da taxa de juros, estímulos monetários como forma de sustentar de alguma maneira consumo, empréstimo barato para que as empresas não quebrassem na ausência de atividade econômica, isso daí estimulou demanda nesse momento grave que a economia global, que a sociedade em todo o mundo passava. Mas isso aconteceu ao mesmo tempo em que havia um colapso do processo de ofertas e de cadeias de suprimento ao redor do mundo. A atividade econômica parava, as indústrias não conseguiam produzir, faltavam insumos. Com isso, houve um descasamento muito forte entre oferta e demanda. De um lado, a gente não conseguia produzir as coisas como elas, no volume, na quantidade necessária. Do outro lado, a gente tinha estímulos monetários muito fortes, tentando sustentar ali artificialmente o nível de consumo. Disso daí saiu já ao final da pandemia, já ali a partir de 2021, no mundo inteiro, um processo inflacionário mais forte. E que acabou sendo magnificado, aumentado, com a situação da crise da Ucrânia, com a invasão da Ucrânia, com a guerra russo-ucraniana. O que acontece ali nesse caso específico, pegando esse segundo fator? Bom, nós temos dois grandes países produtores de commodities, Se a gente pega 5 produtos importantes: gás, petróleo, milho, fertilizantes e trigo, Ucrânia e Rússia juntos representam aproximadamente 15% da oferta mundial. Nós temos aí uma dificuldade muito grande de que a Ucrânia continue exportando seus produtos agrícolas, e isso fez com que o preço dessas commodities subisse no mundo inteiro. Bom, quando a gente volta, então, junta esses dois cenários e a gente observa o que está acontecendo agora, em 2022, fica fácil de entender que nós temos um fenômeno de inflação global muito forte, puxada por alimentos, puxada por energia, petróleo, energia, gás, mas que, ao mesmo tempo, já vem sentindo ali esses reflexos de uma inflação latente que vinha desde o final de 2019. Sim. Europa e Estados Unidos sentem muito nesse momento, até pela própria composição de suas cestas de consumo e pela dependência, no caso da Europa, por exemplo, do gás que vem da Rússia. No caso do Brasil, nós temos também todos esses fenômenos influenciando a nossa situação, tanto que a nossa inflação ela veio subindo também, Se a gente lembra, a taxa de juros brasileira chegou lá no momento mais baixo ali, no pico da crise da Covid-19, nossa taxa de juros estava em 12%, hoje ela está acima
de 2 dígitos, né, caminhando aí para 14% ao ano. Nossa inflação bateu num pico de 10%, um pouco acima, e depois agora ela vem caindo, né? Ela continua alta, mas ela vem numa direção diferente aí do resto do mundo, ela vem caindo. Bom, nós temos alguns fenômenos que explicam essa trajetória brasileira. Primeiro, que o nosso Banco Central começou a aumentar a taxa de juros um pouco antes dos outros países. Eu acho que nós fomos um pouco antecipados nesse processo de reversão da política monetária na saída da Covid. Acho que isso tem um impacto sobre isso. Um segundo ponto, eu acho que a nossa própria matriz energética, e isso tem um efeito positivo. E um terceiro fator tem sido as decisões de redução de ICMS, redução de impostos, e isso claramente teve um efeito aí nos últimos 2 meses, inclusive com deflação no índice de preço ao consumidor amplo, né, sobre o IPCA. Tendo dito tudo isso, nós estamos caminhando aí provavelmente para o final de 2022, né, quando nós avançarmos até dezembro, uma inflação no Brasil que deve ficar ali abaixo de 6,5% no ano calendário, ainda em trajetória de queda para 2023, provavelmente se aproximando de 5% no próximo ano, enquanto ao redor do mundo, é claro que essa trajetória de queda vai demorar um pouco mais. Sim. Agora, para quem nos acompanha de uma forma resumida, professor, o senhor vê um cenário atual da economia promissor no nosso país, nessa véspera de eleições? Essa polarização que a gente acompanha a política pode acabar causando efeitos de incertezas? Eu sou uma pessoa muito otimista com a situação econômica e política brasileira, entre outras coisas. Porque se a gente olha o cenário político brasileiro hoje, né, nesse nível de polarização que nós temos, né, como você mesmo comentava, Adriana, mas nós não temos visto efeitos sobre dólar, sobre mercado de capitais, né, sobre títulos da dívida do governo, sobre bolsa de valores, igual nós já vimos em outras eleições no passado no Brasil. Eu acho que isso mostra, de um lado, um ganho de maturidade política da sociedade brasileira. Eu acho que a polarização, né, a dita polarização, ela tem assustado muito, né, quando as pessoas veem o processo eleitoral, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo que é uma democracia robusta e que a discussão política não está provocando, né, os efeitos econômicos, macroeconômicos que nós já vimos no passado. Isso também é facilitado pelo fato de que agora nós temos um Banco Central independente. Eu acho que isso também tem um efeito relevante, aquela discussão que nós tínhamos no passado sobre o que vai acontecer com a política monetária, o que vai acontecer com a taxa de juros, né, com os fundamentos de câmbio no próximo ano, após as eleições. Isso não acontece mais, porque agora nós temos um Banco Central, né, legalmente, formalmente independente. Isso dá uma tranquilidade para o processo eleitoral. Era algo que a gente buscava há muito tempo e que, felizmente, agora nós já temos. Tendo disso isso, resumidamente, como você me pediu, eu acho que esse ano nós teremos aí sim uma economia que vai crescer acima de 2,5%. Apesar, né, de toda essa polarização, os dados todos têm mostrado isso com surpresas positivas sempre, né, em termos de crescimento. Mas ano que vem, com certeza, haverá alguma redução por 2 motivos. O primeiro é porque a taxa de juros tem aumentado. Esse próprio Banco Central independente, né, que eu disse agora, ele está trabalhando para reduzir ainda mais essa inflação, né, mesmo em queda, 6,5%, 5%. O nosso objetivo é voltar a uma inflação de 3%. O Banco Central ele tem feito esse trabalho de reduzir, de certa maneira, o crescimento no próximo ano para acelerar a desinflação, e o próprio cenário internacional, né, como a Europa e os Estados Unidos com inflação muito alta, juros subindo, o crescimento desses países será menor. Isso afeta indiretamente a nossa economia, né? Então é difícil escapar disso quando a gente olha para o próximo ano, e isso independente do processo eleitoral, independente da presidência ou algo do tipo. Professor Reginaldo Nogueira, diretor-geral do IBMEC aqui de São Paulo e também do Distrito Federal. Muito obrigado pela atenção, pela análise e um bom fim de semana. Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, bom dia. 7h56. Repita. 7h56.